Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, sou jornalista e sou vascaíno e vocês estão no canal Machão da Gama para a gente comentar sobre o nosso Vasco da Gama mais uma vez. Mais um dia de quarentena, então a gente vai aproveitar aqui para falar de um assunto que sempre mexe muito com o torcedor do Vasco, que é a questão da imprensa, né? Muitos torcedores do Vasco acabam achando aí que a imprensa persegue o Vasco, que a imprensa odeia o Vasco, que a imprensa sempre aproveita um momento ruim do Vasco para tirar um sarro, para fazer o Vasco de piada. Recentemente, por exemplo, a gente teve aí comparações da época que o Vasco perdeu o Mundial de Clubes para o Real Madrid com o Flamengo, que perdeu o Mundial de Clubes para o Liverpool no ano passado, e muitos vascaínos ali, até alguns jornalistas também, pegaram para comparar a forma como a imprensa tratou o vice-campeonato do Flamengo e como a imprensa tratou a derrota do Vasco para o Real Madrid. E a gente pôde ver também que foi de uma forma muito diferente, né? No Flamengo eles exaltaram ali a derrota, exaltaram a luta, exaltaram tudo que puderam, enquanto na derrota do Vasco a linha editorial da imprensa, de boa parte da imprensa do Rio de Janeiro, foi de tirar um sarro, dar uma casquinha ali na derrota do Vasco. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, de por que a imprensa, muitas das vezes, não tratar o Vasco do jeito que o Vasco merece, do jeito que o torcedor do Vasco acha que o clube tem que ser tratado. Então a gente vai falar sobre isso depois da vinheta, e é isso aí. Fala meus amigos, estou de volta, vamos começar aqui o nosso vídeo e debater esse tema, que eu acho que é um tema interessante, é um tema que eu gosto de falar, até por eu já ter estado do outro lado, né, de estar do lado de trás das câmeras, né, de quem assiste e não de quem produz conteúdo, de quem fala sobre o Vasco da Gama todos os dias na internet. Aliás, o YouTube, as redes sociais foram uma ferramenta aí muito importantes para o torcedor do Vasco e para quem gosta de criar conteúdo também relacionado ao Vasco. Hoje o torcedor do Vasco não precisa mais ficar esperando a Globo decidir falar 5 minutos do Vasco, o Sport TV, ESPN, falar do Vasco. A gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, é difícil a gente ver alguma emissora dando o devido valor à cobertura que o Vasco merece, a cobertura que o torcedor do Vasco merece. Então, isso pra gente aqui que cria conteúdo na internet acaba sendo bom, né? Porque o público vascaíno acaba migrando aqui pra internet e devido a isso também vários canais aí relacionados ao Vasco surgem diariamente. Como eu digo aqui, é sempre muito bom, quanto mais canais estiverem aí falando do Vasco, cada um da sua forma, é melhor. O importante é o Vasco ser falado, quanto mais pessoas falarem do Vasco, mais vezes o Vasco vai ser lembrado, e isso nos dias de hoje, com marketing, etc e tal, é muito importante. A gente pode ver o resultado disso na campanha de associação em massa do ano passado, quando o Vasco botou aí quase 200 mil sócios, os torcedores do Vasco botaram quase 200 mil sócios, numa campanha que surgiu aqui da internet, da galera do YouTube, dos influenciadores digitais, da galera que tem canal, que tem página no Instagram, que todo mundo criou essa movimentação aí e rendeu quase 200 mil sócios para o Vasco da Gama, entrando para a história aí como o clube com o maior número de sócios do Brasil e da América Latina. Mas por que a imprensa não dá o devido valor ao Vasco da Gama? Às vezes esquece o tamanho que tem o Vasco da Gama. Se a torcida do Vasco tem esse potencial todo, esse poder de consumo, tá ali carente para consumir conteúdo sobre o clube, por que a imprensa não aproveita todo esse potencial para também vender para a torcida do Vasco da mesma forma que faz com o Flamengo? A gente pode ver recentemente, por exemplo, que todas as enquetes que teve de votação para assistir jogo antigo no Sport TV, a torcida do Vasco ganhou todas as enquetes. Cansou de passar jogo repetido do Vasco aí no Sport TV nessa quarentena. Então por quê? Qual a explicação pro Vasco ser meio que esquecido ali, para a instituição ser tão desrespeitada por grande parte dos jornalistas e veículos tradicionais? Uma dessas teorias é a questão da figura do Eurico Miranda, né, que por muito tempo ficou à frente do Vasco da Gama, e aqui a gente não quer criar um juízo de valor se ele foi bom ou se ele foi ruim. O Eurico fez muitas coisas boas pro Vasco e também fez outras coisas ruins também, que atrapalharam bastante a vida do clube. Essa relação da imagem do Eurico com o Vasco da Gama acaba atrapalhando também um pouco essa boa vontade, acaba tendo uma má vontade de grande parte da imprensa com o Vasco, até porque o Eurico não era lá muito amigo da imprensa, né? Inclusive, em relação a isso, eu vou colocar um depoimento aqui do Bruno Formiga, jornalista do
Esporte Interativo, e também aqui no YouTube ele tem o seu canal próprio lá, o Bruno Formiga, um jornalista conceituadíssimo. Ele deu uma entrevista aí pro Vini Bernardo, que é meu amigo. O Vini já até viajou comigo para ver Vasco, vascaíno como eu. O Vini também tem um canal, a entrevista foi pro Instagram. Vou deixar todos os links aqui na descrição, tanto do canal do Bruno Formiga, quanto do canal e do Instagram do Vini. A entrevista ela foi muito bacana, onde o Bruno Formiga tenta explicar um pouco essa relação aí da imprensa com o Vasco da Gama, e ele inclusive exalta bastante a história do Vasco, fala que o Vasco tem uma história muito bonita, mas que essa questão acaba atrapalhando um pouquinho. Roda aí. Eu acho a história do Vasco absurda, né? Uma das mais bonitas da história do futebol brasileiro, que a galera às vezes esquece, porque durante muito tempo o Vasco ficou antipatizado pela fusão da imagem do Vasco com a do Eurico, e aí o Eurico tem a frase "eu sou o Vasco". Quando um dirigente desse tamanho ele tem essa visão, é natural que ele faça essa simbiose aí dele com o clube, e essa coisa fique quase que uma só. Então, em determinado momento, e a minha geração pegou muito disso, o Vasco fica um time antipatizado por conta muito do Eurico. Mas o Vasco é muito maior do que o Eurico. O Eurico, ele tem muitos méritos na história do Vasco, não como presidente, mas como vice de futebol, como diretor. Ele é um cara que tem muitos títulos em outras funções que não é de presidente. Como presidente, ele foi um cara que fez muito mal ao Vasco, inclusive quando ele estava fora do Vasco. Então o Vasco hoje paga muito preço, apesar de quem caiu primeiro foi o Roberto. O Roberto pegou uma herança muito ruim. O Eurico quis jogar politicamente muitas vezes com isso. Um cara que tratou mal o maior nome da história do clube, que quis ser maior do que esse cara, que é uma vergonha. E o Roberto, de fato, se queimou muito como presidente depois, muito em parte pelas bobagens que fez, mas muito porque o Eurico conseguiu colocar na cabeça das pessoas do quão ruim era o Roberto. Por isso que quando a gente fala, às vezes, de política, a galera fica puta. As relações no esporte, muitas vezes, são políticas. A história do Vasco, ela é uma história muito política recente. Eles mostram o quanto que acontece fora do campo, e às vezes em Brasília, é muito parecido com o que acontece nos clubes, de disputa de poder, grupos políticos, aliados. Às vezes o clube não é a prioridade. O que está acontecendo agora no São Paulo, por exemplo, depois do Raí dar a declaração que deu sobre o governo e tal, muitos conselheiros pedindo a saída do Raí, mas nem todos, porque discordam do que o Raí disse. Já não gostavam do trabalho do Raí, sabem que aquele cargo de diretor executivo é um cargo importante, e o seu grupo quer aquele cargo. Então, assim, ele aumenta o couro para derrubar o Raí, para colocar um cara seu ali, um indicado, como se fosse o centrão de São Paulo, né? Dito isso, eu me lembrei até de uma entrevista do Neto, cara, de um debate do Neto com o Eurico Miranda lá em 2003, olha, 17 anos atrás, que o Eurico tá num programa, do mesmo programa que o Neto, o craque Neto da Band, meio que se coloca ali como o dono do Vasco, e o Neto rebate ali na mesma hora, fala, não, o Vasco não é você, o Vasco é muito maior do que você, e vai meio nessa linha aí que o Bruno Formiga tentou explicar, né? O Neto também rebateu ali, não, o Vasco é muito maior do que você, o Vasco é maior do que qualquer pessoa. Então roda aí esse trechinho também que o Neto fala em 2003. É envolver uma instituição como a minha, quando você não está habilitado para isso, para falar sobre aquele jogo. Eu sou o presidente dessa instituição. O Vasco é muito maior que você, pô. Tá bom, isso. Não me fala de Vasco, você não tem a menor condição de falar de Vasco. Né? E o mais interessante é que nessa época também o Neto era acusado de odiar o Vasco, né? Talvez ele também confundia um pouquinho as coisas nessa época, né? E hoje o Neto é um dos apresentadores, que o Neto não tem formação jornalística, mas é um apresentador da Band há muito tempo, talvez o principal apresentador aí da Band, tem programa no Band Esportes, enfim. O esporte da Band passa ali pela imagem do Neto, é o cara que praticamente manda em tudo lá. E o Neto é um dos caras que mais exaltam a história do Vasco hoje em dia. Onde ele vai, ele fala que no Rio ele é vascaíno, que o Vasco tem a história mais linda do mundo. Todo mundo sabe que o Neto é corintiano, mas ele também rasga elogios para o Vasco aonde ele vai. Então acho que isso explica também um pouquinho, né? A gente vai botar um trecho aqui de algumas declarações recentes do Neto, há umas 2 semanas mais ou menos. Ele entrevistou o Ramon, atual técnico do Vasco, e exaltou também bastante a história do Vasco da Gama. Roda aí. Você como treinador, e eu vou falar uma coisa pra você, se tem um time que eu gosto é o Vasco da Gama, que tem uma das camisas mais bonitas, que tem uma das histórias mais lindas do mundo, que nem os jogadores sabem que o primeiro negro a jogar futebol nesse país foi com a camisa do Vasco. O Vasco foi, sem dúvida, no São Januário, tem uma história incrivelmente maravilhosa politicamente nesse país, né? E você é um exemplo de atleta, sempre foi, como profissional.
Que por sinal, parabéns à camisa do Vasco da Gama, que é patrocinada pela Diadora, né? E que é uma camisa linda, né? Uma das camisas mais bonitas que tem nesse país ou no mundo, né? A camisa do Vasco da Gama. Né? O Guerreiro, meu grande amigo Guerreiro, lá de Niterói, é vascaíno, pai vascaíno. A história do Vasco é uma história muito bonita, que as pessoas deveriam ter esse conhecimento, não só quem não torce para o Vasco, né? Mas o vascaíno deveria saber isso. Eu acho que o Vasco está no momento, Ramon, de dar um pulo de novo. Bacana, né? O Neto é um dos caras aí que mais defende o Vasco na imprensa nos últimos anos. Eu lembro em 2011 que ele comprou uma briga danada lá com o Milton Neves defendendo o Vasco na final da Copa do Brasil. Então, bacana demais aí. Esse carinho que o Neto nutre pelo Vasco da Gama e pela torcida também do Vasco da Gama, esse respeito que ele tem pelo clube. E por que eu tô fazendo esse vídeo mostrando essas coisas? Porque eu acho importante também a gente mostrar jornalistas que respeitam e exaltam a história do Vasco, né? Sempre que acontece de algum jornalista tripudiar do Vasco, zoar, fazer alguma piadinha, como de vez em quando o Mauro César faz, como de vez em quando o André Nunes faz, aliás, esse aí faz direto, a gente sempre reclama, a gente sempre quer ir lá tirar alguma satisfação com o cara, fica pé da vida. Então quando alguém também exalta, alguém também fala bem, é legal mostrar, por isso que eu achei bacana colocar esse vídeo aqui. O André Rizek também é um que sempre defende o Vasco lá no Sport TV, nas bancadas do Redação. Sempre fala também abertamente da Flapress, né, do favorecimento que o Flamengo tem na mídia do Rio de Janeiro principalmente. Então é mais um que defende aí o Vasco da Gama. Isso, rapaziada, como eu disse, estamos aqui no YouTube para falar de Vasco, uma forma alternativa aí de quem às vezes está de saco cheio de ligar a televisão e ninguém fala de Vasco, falam lá de Corinthians, de Flamengo, dos times de São Paulo, mas não falam do Vasco da Gama. Uma forma alternativa é acompanhar aqui a gente no YouTube. Tem outros canais aqui, não vou citar o nome de outros para não ficar injusto, mas eu sei que vocês também são inscritos aí em vários canais sobre o Vasco da Gama. E é isso aí. Se você não é inscrito aqui no meu canal, eu conto com a sua inscrição, é rapidinho, é só clicar aí no botãozinho vermelho, deixar o like se você gostou do vídeo e também adicionar um comentário aí e mandar em todos os grupos do WhatsApp. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.